Vamos falar das chuvas. O Paraná está em alerta de temporal. Chuvas intensas e alagamentos nas próximas 24 horas estão sendo alertadas. O Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, emitiu 2 alertas meteorológicos para o estado hoje. A situação é ainda de maior risco, segundo o Instituto, porque as rajadas de vento podem chegar aos 100 km por hora. Conforme o IMET, os avisos valem desde as 10 horas da manhã de hoje até a tarde de amanhã. Ainda de acordo com o Instituto, a maior parte do território paranaense está em alerta laranja de tempestades. A gente tem o repórter Leonardo Gomes na linha? Daqui a pouquinho a gente vai ter o Leonardo Gomes, então vamos aguardar aí que ele seja conectado para que possa trazer os detalhes sobre esses riscos de alagamentos. Agora, Rafael Amorão, é importante dizer algumas coisas aqui. Primeiro, choveu muito além do que qualquer um esperava. Aliás, segundo a SOMAR Meteorologia, choveu em um dia, o esperado para 4 dias, só no sábado. Várias cidades do Paraná com índices acima dos 100 milímetros, isso é muita coisa. Então as cidades estão enfrentando problemas. E é nesse momento que a gente vê como cada cidade se prepara para eventos como esse, tanto na prevenção, para evitar as cheias, para evitar os alagamentos, quanto no socorro rápido às vítimas. Você, inclusive, falava sobre isso no programa que nos antecedeu, né, sobre essas questões de como as cidades se preparam para eventos como esse. A gente vai falar sobre isso mais daqui a pouquinho, porque agora tem o Leonardo Gomes que vai trazer os detalhes. Boa tarde, Leonardo. Qual é a situação de momento? Oi, Mark, boa tarde a você, boa tarde também a você, ouvinte ligado na Jovem Pan News. Falamos de chuva, muita chuva que não para de cair em Curitiba, região metropolitana, mas todo o estado do Paraná em alerta nesta mesma situação. Temporal que atinge os 4 cantos do Paraná, com ventos de até 100 km por hora e risco de alagamentos, deslizamentos. Quando nós falamos de Curitiba, região, a Defesa Civil há pouco, inclusive, emitiu uma publicação, um alerta de que podemos ter deslizamentos, o risco é grande de deslizamentos em 2 cidades específicas próximas a Curitiba. Pinhais, que fica coladinha com a cidade de Curitiba, e Campo Largo, um pouco mais distante, mas ainda assim nesse cinturão verde aqui da capital. Isso pode acontecer nas próximas horas, porque tem previsão de mais chuva. Alerta não só da Defesa Civil, mas também do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET. A maior parte do território paranaense está em alerta laranja de tempestades. São esperadas pancadas de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora. A gente está falando de quase 60 milímetros por hora ou 50 a 100 milímetros por dia. Há também risco de alagamentos, cortes de energia elétrica, queda de galhos e descargas elétricas. O aviso vale para os municípios das regiões Norte, Central, Metropolitana de Curitiba, Noroeste e Oeste, além do Sudoeste também. Ou seja, quando a gente imagina, você que está no rádio, você que está acompanhando a Jovem Pan dentro do carro, acompanhando o trabalho, imagina o seguinte: o mapa do Paraná, quase todo ele em alerta laranja. Apenas a região mais ao sul do estado, que já foi castigada pela chuva no final de semana principalmente, sai de fora desse alerta, mas aí sim chove também nessas regiões. O INET emitiu também um alerta amarelo para o acumulado de chuva no estado para as próximas 24 horas. O volume de chuva deve variar entre 20 a 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia. Ainda assim, há um risco baixo de alagamentos e estragos nessas áreas. Segundo o aviso, as cidades do Sudeste, Grande Curitiba, Sudoeste e do Centro estão em risco de fortes chuvas. Isso tudo que a gente traz está embasando, inclusive, o trabalho da Defesa Civil, que está em alerta e reforçando aquilo, para encerrar minha participação aqui. As pessoas que estão em áreas de risco, com esses alertas, têm que ficar muito atentas. E, principalmente, se tiver correndo risco, deve abandonar as casas e pedir ajuda para a Defesa Civil. Mark. Obrigado, Leonardo. Tá aí, então, as informações de momento. Obrigado pelas informações, Rafael Amoron. E as cidades entendendo ainda o que vai acontecer, ainda pode chover muito nas próximas horas e já lidando com os estragos. É isso, Marca. A gente está vendo agora esse episódio no Paraná, mas nós observamos aí ao longo do ano os efeitos das mudanças climáticas, né? E também em eventos mais recentes, no Pantanal, no Rio Grande do Sul. É uma preocupação que apareceu também nas eleições, no discurso político que tradicionalmente vinha com segurança, com educação, foi também pauta nas eleições. E a análise que foi apontada pelos especialistas no programa anterior aqui ao RIC Notícias Opinião,
opinião, é de que nós estamos aprimorando os mecanismos para identificar a ocorrência desses fenômenos que vêm se apresentando com maior intensidade, mas o poder público não vem acompanhando a questão das respostas. A gente tem exemplos, né, de alagamentos, de pontos, por exemplo, que sempre se repetem os problemas. É só olhar, por exemplo, no final do ano, agora a situação preocupante, de um ponto menor até, que não oferece risco de vida, mas a questão do litoral, com risco de deslizamento, por exemplo, né, a preocupação das pessoas, o impacto para o setor produtivo, para o turismo, sem falar na questão mais grave de prejuízos financeiros, econômicos e o mesmo risco à vida. Então, a análise a gente consegue mensurar, consegue mandar alertas, consegue identificar quando vai acontecer, mas mitigar os efeitos ainda é um grande desafio para o poder público. É isso, né? Você veja que Curitiba, por exemplo, traz soluções dos anos 80 que ainda funcionam. Parque Barigui, né, da geração Lerner ainda, que ainda é referência. São Paulo busca em Curitiba esse tipo de solução. Mas temos que pensar mais à frente ainda. É preciso recuperar essa capacidade de inovação que cidades do Paraná sempre tiveram. E o litoral do estado é o que chama mais atenção, principalmente a BR-277. Chove um pouquinho a mais, tem queda de barreiras ali, nós precisamos resolver esta questão. Não só ali, Guarapuava também. Tá liberada a estrada, Moron? Ou não ainda? Vamos olhar a última atualização, acabou de chegar. Interdição total da BR-277 então, permanece. Acabou de chegar aqui, 418. Na Serra da Esperança, ali, região de Guarapuava, também permanece ali a interdição. Você imagina o prejuízo. Tá desde sábado a interdição. O pessoal tem que desviar por Inácio Martins. Pois bem, nós precisamos achar alternativas. Vai chover cada vez mais, o planeta está passando por transformações, essa discussão já está superada. Pode até se discutir o mérito, se isso acontecer naturalmente ou se isso é efeito da poluição do homem. Há teses acadêmicas dos dois lados defendendo teorias diferentes e o debate tem que ser feito mesmo, mas esse é um fato. E a gente precisa começar a pensar fora da caixa. As cidades do Paraná têm uma grande possibilidade de fazer isso, que é a questão do plano diretor. Várias cidades do estado estão discutindo os planos diretores e é neles que a gente consegue entender soluções e prever, principalmente, soluções que não afetem tanto as pessoas. Passa por aí, Rafaela Moron, em soluções inteligentes, urbanas, para que a gente possa sair das mesmices e conseguir pensar fora da caixa. O apontamento foi também de que essa solução pode vir e será melhor que venha da união entre o setor privado, o setor público, com um olhar de pesquisas que existem dentro de universidades e espaços de acompanhamento já das questões como os centros meteorológicos. Então, a tecnologia, a informação e a ferramenta existem. Basicamente, o resultado que eu extraí aqui da conversa de 1 hora é que, com vontade, dá para evoluir bastante nessa questão de desenvolver estratégias aí que possam melhorar ou diminuir os impactos tão negativos, né, dessas questões climáticas que a gente vem sofrendo e vem acompanhando, Mark.